coisa mais importante que uma mãe precisa saber quando o seu filho começa a ficar adulto, eu vou contar agora. Vem comigo. Quando a gente deseja ser mãe e entra na maternidade, a mulher que a gente sempre foi se desdobra na mãe, que é uma função, a maternidade é uma função, e que, no meu ponto de vista, é uma função temporária até o filho ficar amadurecido, crescido e ganhe mundo. É como se a gente se desdobrasse em duas personas para poder, primeiro, a nossa identidade como mulher está ali, mas a mãe, ela é outra pessoa, porque não depende só dela, depende também da necessidade do filho e da estrutura dos filhos para que ela se organize dentro daquela função. Então, a gente passa muito tempo, sabe, cedendo, olhando para o outro. A maternidade é um período que a gente olha muito para as necessidades daquela cria, né? Ou deveria ser. Então a gente está ali, focada, olhando coisa. Então, quantas coisas você teve que adiar por conta da maternidade? Ah, eu engravidei e fiquei com o sonho de subir um monte ABC, escalar. Você não pode porque está grávida, depois você pensa duas vezes. E se eu cair de lá? Quem vai cuidar do meu filho? A gente começa a pensar diferente porque a gente não está pensando mais só sobre a gente está pensando também sobre alguém que depende da gente. Então, é comum, é normal, é natural a gente abrir mão um pouco dessa mulher, colocar uns sonhos, uns planos numa caixinha para depois abrir. Eu estou falando da mãe que o filho virou adulto, então eu vou chegar lá. Mas eu preciso que você acompanhe esse movimento comigo e se identifique com ele, porque pelo menos foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com muita gente que eu tenho conversado. E quando você não olha para isso, também gera as consequências que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Então, quando a gente está nesse período de 18, 20 anos da maternidade, essa maternidade ativa, em que nosso filho precisa da gente, em que a gente é que dá, vai para a direita, vai para a esquerda, ou então você que sabe, mas você que sabe e a gente está de olho, acompanhando os resultados, mãe, não deu certo, e a gente receber de volta, tá ali para receber de volta, para poder fazer a devolutiva e ele poder seguir adiante. Quando esse tempo acaba, quando essa criança cresce, quando de repente esse menino vira adulto, essa menina vira adulta e começa a não voltar mais tanto para você, não precisa mais tanto da sua opinião, não precisa mais tanto dos seus conceitos, porque a partir dos seus conceitos ela criou os seus próprios conceitos, começa a sobrar espaço, começa a acontecer algo que, peraí, eu não previ isso. Eu não previ que essa mulher que ficou tanto tempo sendo suporte para essa mãe, agora ela tem espaço de novo. Eu não previ que uma hora toda aquela demanda, toda aquela sobrecarga ia gradativamente diminuir. Se tiver feito certinho, criado a ordem, a hierarquia direitinho, você vai entender que vai sobrar um espaço enorme. E o que fazer com esse espaço? Então, a coisa mais importante que uma mulher precisa saber antes do seu filho ficar adulta, que essa mãe precisa saber antes do seu filho ficar adulto, é que a mulher volta. A mulher tem espaço para voltar. Todos aqueles planos de gaveta, eles podem ser realizados sim, sempre a tempo, tá? O seu único plano não é ser avó e cuidar de neto, porque, e aí hierarquicamente, quem cuida dos filhos são as mães. As vós dão suporte com a sua experiência para as filhas, mas isso não ocupa tanto tempo assim, se o trabalho tiver sido feito certo. Então, ainda dá tempo de você olhar para isso. Vai sobrar muito espaço para você subir um monte ABC. Vai sobrar espaço para você fazer aquela aula de dança. Vai sobrar espaço para você fazer uma nova faculdade. Vai sobrar espaço para você fazer tudo aquilo que você, aquela aula de pintura, o que você quiser.
Mas você tem que saber que vai sobrar esse espaço, senão se você começa a ocupar com coisas que não tem a ver com você, não deixa essa mulher voltar e aí você adoece. Para que a gente fique saudável por muito tempo, sob o meu interessante ponto de vista, depois desse período de grande doação que a maternidade nos exige, a gente precisa deixar essa mulher voltar e florescer de novo, e sonhar de novo, e criar objetivos de novo. E aí você vai ter um novo espaço, essa mulher amadurecida, depois de tantas experiências, essa mulher que tem agora novas funções como vó, mas essa mulher que sabe que fez o trabalho dela direitinho e agora tem espaço para ela realizar novos sonhos e ser influencer tanto da sua filha, que nesse momento está no lesco-lesco ali, mas ela tem que estar, porque é a função dela naquele momento, e você criando memórias e olhos brilhantes dos seus netos olhando para você. Pô, vovó é fogo, cara. Adoro minha avó. Então, e aí criar esse conjunto familiar feliz, alegre, sem dependência emocional, porque você está cuidando da sua vida e não está sendo um peso cheio de doença para sua filha ter que ficar virando de costas para o filho dela e te dar atenção. Não faça isso. Olha lá o vídeo da ordem para que você se posicione no lugar certo e não tenha que chamar a atenção do seu filho que cresceu, da sua filha que cresceu para si, porque você não sabe o que fazer agora que ele cresceu. Tem muita coisa para você fazer, tem muito espaço, é só você olhar quanto espaço foi criado com a independência do seu filho, com a autonomia do seu filho. Mas o que a gente vê são mães querendo que os filhos não sejam independentes, que eles não adquiram a sua autonomia para que eles continuem tendo uma função que ela tem tempo de validade, que ela acaba, diminui, fica diferente, que essa função fica ressignificada por falta de tanta necessidade, ok? Quando a gente faz o nosso trabalho direito, tudo fica certo, tudo funciona. Todos ficamos autônomos, todos ficamos independentes. E aí a gente tem tempo para fazer o que a gente quiser, ser o que a gente quiser, ao invés de ficar criando doença. Vamos ser felizes. Então, a coisa mais importante que você precisa saber, antes do seu filho ficar adulto, antes da sua filha ficar adulta, é que aquela mulher que deu espaço para aquela mãe, que ajudou aquela mãe a fazer o que ela precisava fazer, ela está sentada ali esperando só o tempo de voltar. E ela precisa voltar para a sua saúde, para a saúde da sua família, para a sua alegria, a alegria da sua família, tá bom? Menos dependência emocional, mais alegria familiar, mais ordem, mais sucesso. É o que eu tinha para falar hoje, aqui, do meu interessante ponto de vista sobre o que toda mulher precisa saber antes de seu filho ficar adulto, ok? Um beijo e até a próxima.